Já estamos de regresso, agora em formato Sintonia de Ataque, nesta segunda parte, com olhos para a Liga 3 e a Liga 2. E começamos então pela Taça de Portugal, que foi o que marcou este fim de semana, depois da paragem para as seleções. Tivemos o regresso dos campeonatos, das competições em Portugal, mas não para os campeonatos, mas sim para a Taça de Portugal. Resultados: Portimonense 1, Sporting 2, Belenenses 0, Gil Vicente 2, Atlético 1, Rio Ave 3, Amora 0, Casa Pia 5, União de Santarém 1, Moreirense 2, Gondomar 0, Santa Clara 1, Amarante 6, Lagense 1, Oliveira Total 1, Mafra 0, Caldas 1, Tirsense 2, Passos Ferreira 1, Vitória Guimarães 3, Anadia 1, Extremadura 3, 1 de Dezembro 1, Braga 2, Pevidem 0, Benfica 2, São Joanense 2, Farense 4, Brito 1, Moura 0, Alverca 3, Perpinheiro 0, Olímpico de Alvas 3, Torriense 2, Maria Alvas 1, Rebordosa 2, Luciano de Évora 0, Estoril Praia 0, venceu o Luciano de Évora nas responsabilidades 4-3, Leiria 2, Nacional 1, Maria da Fonte 0, Aronca 5, Leixões 2, Alcaíns 1, Lagoa 0, Famalicão 2, São João de Ver 4, Paredes 1, Alpendurada 1, Sinfães 2, Vila Real 2, Atlético dos Arcos 0, Covilhã 3, Moncarapachense 2, Chaves 2, Luciano da Rosa 0, os Xandinenses 0, Aves 2, Sintrense 0, Futebol Clube Porto 3, Feverzinho 1, Boa Vista 0 e 2 de manhã o Penafiel 2, Lusitana dos Açores 3. Vamos começar agora sem mais delongas, então. Já temos aqui o nosso painel reunido pela análise aos jogos da Taça Portugal. Já vamos ao lançamento na sua totalidade, mas vamos começar pela vitória por 4-1 de São João de Ver frente ao Paredes. Uma vitória que acabou por ser expressiva, apesar de ter começado a perder frente à equipa do Paredes. Vítor, ajusta-se o resultado àquilo que aconteceu ontem no estádio do Sporting do São João de Ver? Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, Filipe, Rodrigo que está aí a chegar e a todos os nossos ouvintes. Efetivamente, o Paredes é uma grande equipa do Campeonato de Portugal e assim atesta-se a classificação que tem, os jogadores que tem. Nós sabíamos que, e eu tinha dito cá na semana passada, que apesar do São João de Ver ser favorito a este jogo, porque joga em casa, porque é de uma divisão acima, tínhamos que respeitar muito este Paredes, porque as Paredes têm no seu plantel e nos seus 14, 15 jogadores mais utilizados, vários jogadores que podiam perfeitamente jogar na Liga 3, portanto nós tínhamos que respeitar muito este Paredes, assim o fizemos, de facto não entramos da melhor forma, começámos a perder 1-0, mas depois o São João de Ver agarrou-se e foi para cima de Paredes. Nós aos 34 e aos 36 minutos podemos ter marcado 2 golos. Nós acabamos por carimbar este resultado com 4-1, mas se ficasse por 6 ou 7 não era vergonha nenhuma, porque tivemos várias oportunidades, quer na primeira, quer na segunda parte. Portanto, São João de Ver deu uma demonstração de força, de qualidade, 3 golos do Berna, fez o seu hat-trick, um gol do Barbosa, nosso capitão. Mudámos também o sistema tático, começámos a jogar com 4 na defesa e, portanto, a equipa pareceu-me bastante mais solta, bastante mais coesa. Como disse já mais que uma vez, o Barbosa a libertar-se, a subir de forma, e acho que é um resultado perfeitamente justo. Peca por escasso contra uma equipa que começou melhor, mas que nós merecemos inteiramente a vitória e parabéns à equipa. Américo Teixeira, antes de irmos então também esta análise mais global da Taça Portugal, também uma palavra para o jogo do Luciano da Rosa. O Luciano da Rosa deslocou-se a Chaves, uma equipa da segunda divisão, ou melhor, da segunda liga, que ainda recentemente estava na primeira liga. Olhando para o jogo, acha que o Luciano da Rosa merecia a derrota ao sair da eliminatória? Eu gostava de cumprimentar primeiro, portanto, os meus colegas e as pessoas que estão lá em casa. É evidente que mereceu perder. Eu vi o jogo em casa. O Rosa, enquanto esteve a jogar com 11 contra 11, foi equilibrando até a partida. Parecia-me que podia disputá-la de facto taco a taco, mas entretanto depois verifiquei que o Lusitano de Rosa de facto não tem criativos e anda a passear a bola. Segunda parte, passeou a bola contra 10 e não conseguiu furar, portanto, enfim, a equipa dos Chaves. Portanto, mereceu perder, como é evidente, com 2 erros, portanto, enfim, que acontecem naturalmente, portanto, a qualquer jogador que ande lá dentro, mas o que acontece é que o Lusitano de Rosa, de facto,
tem posse de bola, teve posse de bola, mas sem criar perigo absolutamente nenhum. Os jogadores, portanto, tinham medo de arriscar e de ir para cima do adversário, causando, de facto, algum problema, portanto, na defensiva. Acho que o Lusitano Lourosa tem que rever rapidamente, portanto, enfim, algumas coisas de que eu acho que os treinadores, a equipa técnica, que é eles que lhes compete, de facto, averiguar como é que o Lusitano Lourosa deve jogar com os jogadores que tem, porque tem, de facto, alguns jogadores com qualidade, mas acho que têm que fazer rapidamente, portanto, enfim, uma inspeção, portanto, à forma de jogar porque se quiserem, portanto, enfim, ficar até ao quarto lugar, não podem jogar daquela forma. Xavier, olhamos então para esta eliminatória da Taça de Portugal, olhando para aquilo que aconteceu este fim de semana, quais são os resultados que saltam mais à vista, especial atenção aqui para estes dois jogos, quer do São João de Ver, quer do Lusitano Lourosa, que eram as equipas que ainda estavam em competição do concelho na Taça de Portugal. Ora, boa tarde a todos, aqui aos meus colegas, a ti em especial e ao pessoal que nos vê e ouve em casa, começando pelos nossos clubes concelhios. Aconteceu a normalidade, ganharam as duas melhores equipas de ambos os jogos, de escalões superiores. Eu continuo a dizer, e começando pelo São João de Ver, que o Paredes de facto é uma excelente equipa para o Campeonato de Portugal, mas se calhar, não sei se não era curto para a Liga 3. O São João de Ver ganha naturalmente, os números assim o atestam. Teve uma tarde inspirada, o Berna, não sei se tinha algum golo este ano ainda, marcou, parece que estive aqui a ver, ele não marcou ainda golo nenhum. Marcou 3 golos e fez a assistência para o Barbosa. Ainda bem que se guardou para este jogo, que assim fez falta. Porque levou a bola embora. Mereceu, porque o São João de Ver, obviamente, é superior ao Paredes. Quando saiu o sorteio, sempre o disse que era uma excelente oportunidade que o São João de Ver tinha de passar mais uma eliminatória, não desvalorizando o Paredes em momento algum, mas o São João de Ver é melhor. E é muito melhor que o Paredes, por isso é que o São João de Ver está na Liga 3 e não está muito longe de Lourosa e Trofense em termos pontuais. Quer dizer que é uma equipa com qualidade. O São João de Ver não está muito longe de Lourosa e do Trofense em termos pontuais, portanto não é uma equipa tão fraca para nós termos algum receio. Mas quem é que disse que era tão fraca? Não, nós, quando saiu o sorteio... Nós quem? Aqui falámos, quando saiu o São João de Ver Paredes, alertámos bastante que o Paredes era uma equipa muito forte e que o São João de Ver ia ter dificuldade. Sem dúvida. O Paredes é uma excelente equipa do Campeonato de Portugal e ia dar proporcionar dificuldade. Mas eu sempre assumi aqui que acreditava que o São João de Ver era muito superior ao Paredes. É favorito e demonstrou no campo, no resultado e pelo que o Vítor, que acho que é o nosso melhor testemunha do que aconteceu no São João de Ver Paredes, ficou aquém das expectativas. O resultado até poderia ter sido mais dilatado. Portanto, quer dizer que as previsões confirmaram-se. A mesma coisa no Chaves Lourosa. Eu vi o jogo na televisão. O Chaves é melhor que o Lourosa. É uma equipa muito mais forte que o Lourosa. O Lourosa tem algumas boas individualidades. Na minha opinião, estamos a meio de outubro, já devia ter uma equipa, já devia ser uma equipa mais entrosada, como diz o Sr. Américo. Tem aqui a mudança de treinador que pode ter. Sim, mas eles treinam juntos há 4 meses, portanto, e nota-se que há ali um desconforto dentro de campo de alguns jogadores, alguns até parece que nem se conhecem dentro de campo. Dá-me a entender essa situação. Eu, honestamente, acho que desde o início do jogo percebi que o Chaves estava melhor que o Lourosa. E aquilo que eu acho que deve ser repensado no Lourosa, e alargando só um bocadinho aqui a análise, porque acho que isso também faz parte da... Porque o que interessa ao Lourosa é o campeonato. A Taça de Portugal era um acréscimo, como é para o São João de Ver, se o sorteio for lisonjeiro, poder encontrar um grande, fazer uma boa receita, ou ir jogar ao estádio de um grande. É uma grande oportunidade que o São João de Ver tem de poder estar envolvido, e o Lourosa era igual se tivesse passado. A expectativa, o Sr. Teixeira até assumiu aqui que, como nunca tinha jogado com o Benfica, era importante passar porque havia essa possibilidade. Claro que é um sorteio, é muito difícil com tantas equipas, mas é real. A possibilidade de São João de Ver jogar com uma equipa da Primeira Liga, metade dos apurados é da Primeira Liga. Pelas minhas contas, acho que são 32 que estão apurados e passaram 15 da Primeira Liga. Portanto,
temos aqui quase metade do leque, há uma possibilidade de calhar uma equipa da Primeira Liga. O que eu acho que o Lourosa tem que repensar é, de facto, quais são os reais objetivos do Lourosa este ano, porque eu, pelo que vi, e as pessoas de Lourosa têm que perceber isso, a diferença deste Lourosa para o Lourosa do ano passado é abismal. Abismal. O objetivo, a exigência do adepto Lourosa está no limite, como é óbvio. O Lourosa tem um teto de limite de play-off para a segunda Liga. Foi este o maior patamar que o Lourosa conseguiu nos últimos anos, em termos desportivos. O Lourosa teve a 180 minutos e esteve a 90, porque estava a ganhar 1-0 no intervalo, no primeiro jogo. Teve a 90 minutos de poder chegar à segunda Liga. Portanto, é normal que a expectativa de um adepto de Lourosa, desde que o Hugo entrou para presidente, que melhorou o clube em todos os aspectos, é normal que haja esta ambição do adepto de Lourosa em querer ver o seu Lourosa melhor e mais bem posicionado. E a expectativa do adepto de Lourosa é ficar nos 4 primeiros e lutar para subir divisão. Sem dúvida. E eu acho que o que eu vejo do Lourosa este ano, e o que eu vi principalmente na exigência deste jogo, é que eu não sei se o Lourosa não é curto, este Lourosa não é curto para essa expectativa. É a sensação com que eu fiquei. Obviamente que não podemos desvalorizar o Lourosa porque perdeu com os Chaves. Perder com os Chaves não é vergonha nenhuma. Ou seja, mas a questão não é perder com os Chaves. Perder com os Chaves é normal. Agora, é jogar, exatamente. Mas mesmo assim não deixa de ser uma excelente equipa os Chaves e mais preparado. Não sei. Xavier, o Lourosa tem que fazer mais. Sim, eu compro. Por amor de Deus, contra 10, portanto a equipa do Lourosa andou a passear a bola. Mais nada, na minha opinião, é passear a bola. Você não sei se se apercebeu na televisão e deu para perceber isso. O momento do jogo é que os adeptos de Lourosa estiveram incansáveis a apoiar o Lourosa, sem dúvida, mas quando se dá a expulsão e até ao intervalo, aquela bancada era um rebuliço, que aquela bancada sentiu que vamos ajudar aqui. Foi o que eu senti também sentado nós vamos passar isto, nós vamos jogar contra 10, nós vamos arrumar estes gajos, com todo respeito pelos Chaves, nós vamos arrumar, nós vamos passar isto. Quer dizer, o próprio adepto também transmitiu aquilo que o Sr. Teixeira diz aqui muitas vezes, que é aquele bairrismo, aquela garra do Lourosa lá para dentro para ver se eles jogavam como jogaram contra o Vizela, que era isso que os adeptos de Lourosa esperavam na segunda parte, e não se verificou. Lourosa teve muito curto, na minha opinião são 2 resultados normais, mas que no caso de Lourosa admito que o facto de jogar 50 minutos com menos 1, pelo menos poderia ter feito uma melhor figura. Em relação ao restante da taça, aconteceu taça. Resultados normais, aconteceram tombas gigantes, aconteceram surpresas. Foi um dia mesmo propício de taça, em que há algumas surpresas sempre nestes. Eu por acaso estive a ver um bocadito do jogo do Varzim Boa Vista, e é aqui que eu também falo um bocado nisso. Eu olho para o Varzim a jogar e antes de 2 horas vi o Lourosa a jogar em Chaves e é uma diferença tremenda. Claro, está a jogar em casa, galvanizado pelos pobeiros, por aquela malta ali, o estádio do Varzim é um estádio, e há um derby daquela zona. É um derby com o Boa Vista. E o Boa Vista também está. E o Boa Vista não está fragilizado. Mas o Varzim fez um excelente jogo contra uma equipa de 2 escalões acima, não é um escalão como os Chaves, quer dizer. E eu vejo o Varzim, e antes de 2 horas estive a ver o Lourosa e senti que não estou a dizer que o Lourosa até não é melhor que o Varzim e vai ganhar ao Varzim. Não estou a dizer o contrário. Eu estou a falar por aquilo que vejo e por aquilo que temos assistido nas últimas semanas. Portanto, houve surpresas, tudo normal. Os grandes fizeram os seus jogos normais. É normal, mudam de jogadores e não há grandes exibições das equipas grandes contra as equipas pequenas na taça. Às vezes aparece uma goleada. Mas as goleadas, e eu acho que o João tocou bem nesse ponto no programa anterior. Eu por acaso estava a ouvir, estava em viagem, e o João teve bem nesse aspecto. Cada vez mais as equipas de escalões inferiores não se nota aquele decalagem que nós víamos, os 10-0 e os 8-0, isso já não existe, porque hoje as equipas já treinam com outro profissionalismo, com outra entrega, com outra dedicação, e fiquei feliz por não haver grandes discrepâncias. Acho que até o resultado mais desnivelado, até um clube da nossa distrito, acho que foi o do Arouca,
foi ganhar 5-0 ao Maria da Fonte. Tens o Amarante que ganhou 6-1 ao Lagense e tens o Casa Pia que ganhou a Mora 5-0. Pronto, há aqui estes três goleadas no meio de, sei lá, 40 ou 50 jogos, não sei, para passar a 32 teve que haver pelo menos 60 jogos. Portanto, 64 jogos, haver 3 goleadas, antigamente era muito mais visível essas diferenças. Hoje já se treina. Portanto, gostei, foi uma eliminatória da Taça Portugal interessante. Não há uma outra surpresa, há aqui 2 ou 3 tombas gigantes. O Lusitânia Débora acho que eliminou o Estoril, portanto foi uma excelente. O Varzinho elimina o Boa Vista e acho que há uma terceira equipa o Leiria que elimina o Nacional da Madeira. Curiosamente, foi um facto curioso: o Filipe Cândido eliminou o Nacional da Madeira, que já lá treinou. O Filipe já foi treinador do Nacional e deu-se esta coisa gira, que o futebol também tem estas vicissitudes. E o Malapeiro ganhou o Lourosa. Rodrigo Mendes. O teu amigo Fábio. Boa noite a todos, aqui aos meus colegas e a quem nos ouve. Sim, aconteceu mais ou menos aquilo que estava previsto. O Sejão de Beira ganhou bem. Percebo o discurso do Vítor, não só hoje como já nas semanas anteriores. Isso faz parte e acho que deve ser mesmo isso que se deve passar. O nosso adversário, apesar de ser de um escalão inferior, é muito difícil, é uma grande equipa, está a fazer um grande campeonato. Eu até a semana passada fui ver a classificação, até brincámos um bocado com isso, mas é evidente que o Sejão de Beira era favorito. O Sejão de Beira tem melhor equipa do que o Paredes e ganhou bem, e ainda teve o problema de começar a perder e depois golear, e até, como tu disseste, eu não vi o jogo, podiam ter sido mais. Portanto, está o Sejão de Beira na próxima eliminatória com mérito, e vamos esperar o que é que daí vai sair. O Lourosa é evidente que é o resultado do Lourosa é um resultado normal. Vai jogar fora a uma equipa que é candidata à subida de divisão, está num escalão acima. Agora, é frustrante, e percebo ser Américo, porque eu também estava a ver o jogo e pensei a mesma coisa. Quer dizer, o Chaves é melhor equipa que o Lourosa, mas estava mais ou menos a coisa equilibrada. Pronto, o Chaves iria ganhar o jogo em condições normais. O que é certo é que quando há expulsão, o que é que toda a gente pensa? Pensa que agora vai-se inverter a relação, e aquilo que se antes o Chaves estava melhor que o Lourosa, ia a ser o Lourosa melhor que o Chaves. E aconteceu exatamente o contrário. Portanto, houve ali algum desleixo, acho que de toda a gente, porque era a altura certa para não descurar atrás, chegando mais vezes à frente e com perigo. E o que é que o Lourosa fez? Nem chegou à frente e descorou atrás, porque aqueles 2 golos não podem acontecer. São 2 falhanços que acontecem no futebol, mas não podiam acontecer ali, porque o Lourosa estava a jogar contra 10, não pode de maneira nenhuma o adversário, com aquela facilidade, fazer os 2 golos. Foi pena, o Lourosa foi eliminado. Acho que o Lourosa, muito mais que o Sejão de Beira, tem que pensar no campeonato, porque tem um objetivo. O Sejão de Beira tem também os seus objetivos, e um objetivo principal, que é somar o maior número possível de pontos para que a próxima fase, se for nos lugares no grupo de baixo, poder fazer um campeonato mais tranquilo. É evidente que também tem o objetivo de poder chegar aos 4 primeiros, sendo mais difícil, mas o Lourosa sim está ali numa fase em que não é qualquer distração agora no campeonato, e a taça podia distraí-los, é a morte do artista, e o Lourosa troca de certeza uma chegada ao 4º lugar do que eliminar os Chaves, penso eu. É muito mais importante para o Lourosa isso. Mas, como disse, perdeu uma oportunidade, foi pena, porque podia realmente ter passado à fase seguinte. No resto dos resultados, eu só queria confirmar se aí o Amarante foi eliminado em casa. Não ganhou 6-1. Porque houve um lapso, porque eu pensava que o Amarante tinha perdido em casa, e nós temos aqui todos, ou principalmente o Diniz, elogiado o Amarante, que eu até pensava que tinha havido aqui alguma surpresa, e que para mim seria a surpresa maior, apesar do Estoril. Ganhou 6-1 ao Lagense. Apesar do Estoril
ter perdido em Évora, que também seria também é um resultado estranho. O Boa Vista no Varzim, o Boa Vista está a passar uma fase extremamente difícil, não sei se o Boa Vista se vai manter muito tempo na primeira divisão e não só, também nos campeonatos profissionais, porque é muito complicado agora o que se está a passar no Estoril e no Boa Vista, e a gestão que está a ser feita, que em casa que não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão, e o Boa Vista está cheio de problemas financeiros. Portanto, não acredito que se vá safar este ano, e se não safar, tenho muitas dúvidas o que é que irá acontecer ao Boa Vista nos próximos anos. O Leiria é um resultado normal em casa, o Leiria está bem, o Nacional não joga ao mês, não está muito bem, e o resto aconteceu resultados. Também houve um resultado que me encheu de satisfação, que foi a passagem do Feirense à próxima eliminatória da Taça de Portugal, com uma categórica vitória por 6-0 no estádio Marcelino de Castro. Agora, a análise mais ampla, Américo Teixeira, para os restantes, pode dar aqui uma palavra também ao jogo de São João de Ver, mas olhando para aquilo que foi a taça, o que é que lhe apraz dizer daquilo que foi esta quarta eliminatória? A taça é aquela festa que toda a gente conhece, é normal. Quarta não, terceira, peço desculpa, agora é que vamos para a quarta. É normal e natural, portanto, haver sempre ou tombas gigantes, ou ainda não houve assim nada de extraordinário. Eu recordo-me do Torriense ter eliminado, portanto, o Futebol Clube do Porto em casa, nas Antas. Exatamente, portanto, não houve nada disso, mas de qualquer das maneiras é a festa da taça. E eu gostava de realçar, de facto, enfim, o resultado e dizer o porquê. Que é o Lusitano de Évora, portanto, eliminar o Estoril. O Lusitano de Évora, se vocês se recordam, o ano passado, há 2 anos, houve aqui uma discussão sobre, portanto, ter a Associação de Braga, Porto e Aveiro deviam dar dois clubes para o Campeonato de Portugal, porque, portanto, as outras associações não têm, quer dizer, possibilidades, papapim, papapá. O Lusitano de Évora continua a ser de Évora, e fez o brilharete que fez. Portanto, o futebol, lá pelo facto de ter mais qualidade em Braga, no Porto e em Aveiro, mas há equipas de Évora, sim, mas na altura, de Viseu, de qualquer lado. Permita-me só dar aqui essa nota. Na altura isso foi discutido, a altura até foi por causa do Meda, claro. Não era tanto por causa, não era por ser legítimo ou não eles subirem, era pela recusa que ia existindo até há bem pouco tempo atrás de muitas equipas, e subia ao terceiro e o quarto classificado desse campeonato, porque as equipas ficaram em primeiro e não queriam subir. Foi uma das razões. Isso foi na altura que tínhamos discutido. Também a qualidade, e isso eu recordo-me claramente de que a qualidade do Campeonato de Portugal não ia ser tanta porque, portanto, enfim, as equipas de Viseu, de Évora e não sei o quê, não tinham qualidade. Não. O futebol, e às vezes nós, enfim, gostamos um bocado de puxar a brasa à nossa sardinha, nós é que somos os bons, mas esquecemos muitas das vezes de que também se joga com muita qualidade em Évora, em Viseu e em qualquer parte do país. Falta a opinião do Vítor relativamente a esta Taça Portugal. No fundo já foi feita uma ampla análise, mas o que é que te apraz dizer dos restantes resultados? O São João de Ver é o único clube do concelho que permanece na Taça Portugal. Para a quarta eliminatória, só o São João de Ver e o Arouca do Distrito de Aveiro é que vão disputar a quarta eliminatória. O Anadia foi uma pena, pá. E portanto, também. E portanto, só o São João de Ver e o Arouca é que de tantos clubes de Aveiro é que vão disputar a quarta eliminatória. O São João de Ver é o único do concelho, com Feirenses que perdeu contra o Pedro Pinheiro, que agora foi arrumado pelo Alberca. O Lourosa, pronto, é uma derrota natural, digamos assim, pela valia do Chaves, e portanto esse é o aspecto importante. Depois um outro aspecto importante que o Xavier tocou aqui há bocadinho é que da Primeira Liga nós temos 15 equipas na quarta eliminatória, da Liga 2 temos 4 equipas, da Liga 3 temos 6 equipas e do Campeonato de Portugal temos 7 equipas. Ou seja, da Liga 2 temos apenas 4 equipas na quarta eliminatória. E do Campeonato de Portugal temos 7. E da Liga 3 temos 6. De 2 séries, em que temos 2 séries, das 2 séries temos 6 equipas.
Eu, com todo respeito, com as receitas televisivas e com as receitas de bilheteira, eu quero que seja o Rebordosa, o Tricense, o Cifens, o Elbas, o Lusitano de Évora, o Brito, o Vila Real, o nosso adversário na quarta eliminatória, porque eu quero que o São João de Ver chegue aos oitavos de final e possamos fazer um brilharete, porque nós só conseguimos ir à quarta eliminatória, portanto foi o máximo que nós conseguimos ir na época de 2021 e 2022. Foi agora igualado esse feito. O São João já está foi na agora igualado e eu quero que o São João de Ver passe para os oitavos de final de Taça Portugal. Portanto, que venha uma equipa acessível e que nós possamos fazer aqui um momento histórico do clube, que é importante para o São João de Ver, é importante para o Conselho continuar a ter um clube na Taça Portugal, e esse clube é o São João de Ver, representante digno do nosso Conselho. Mas, Vítor, o facto de termos 7 equipas do Campeonato de Portugal nestas duas eliminatórias, a segunda e a terceira, houveram muitos jogos entre eles. Sim, portanto, claro. Isso também ajuda a que essas equipas tenham... Mas, Xavier, permite-me dar aqui uma... Mas, Xavier, permite-me dar aqui então um desafio, que é, olhando para aquilo que são os números, e eu por acaso até tenho estes números também aqui, que fiz essa análise, portanto, temos 15 equipas da Primeira Liga, 4 da Segunda Liga, temos 6 da Liga 3, sendo 3 da Zona Norte, 3 da Zona Sul, e temos 7 do Campeonato de Portugal, sendo 3 da Série A, 2 da Série B, uma da Série C e uma da Série D. Portanto, aqui esta questão. E 15 da Primeira Liga. A minha questão é, e se entrassem todas na primeira eliminatória? Será que nos estaria tudo muito mais equilibrado? Isso era o ideal. Isso era o que deveria acontecer. Porque havia a tal rotatividade dos plantéis, havia-se cá mais surpresas e havia mais festa da taça. Claramente. Não estando eu aqui para opinar, mas... Mas isso é óbvio, isso tens toda a razão do mundo. Aliás, eu nem sei se Portugal, acho que em Espanha também é assim. São os únicos países que eu me lembro que a taça... Por exemplo, na Inglaterra não acontece isso, porque na Inglaterra eles têm 8 divisões. Ou 7. É completamente impensável o Arsenal ir jogar à 7ª divisão de Inglaterra. Mas na Alemanha é isso que acontece. O Bayern Munique, se calhar com todo respeito, sei lá, o Passos Brandão, da Distrital, que está no 5º escalão de futebol português, a Liga SAB-SEG, o Bayern Munique vai jogar ao Passos Brandão da Alemanha. Ao estádio deles. Portanto, não há cá... Aconteceu isso recentemente. Infelizmente, no nosso país não é assim. Aconteceu isso recentemente, em que o Bayern Munique foi jogar com, acho que foi o 5º escalão. 7 ou 6. E esteve nos balneários, que não tem nada a ver com aquilo que é o seu luxo habitual. Mas eu acho que isso aqui é a taça. E vou mais longe. Eu acho que até na primeira divisão distrital, estamos a falar de 5 escalões. Não é assim tanta equipa, mas porquê é que no primeiro escalão do futebol distrital não tem o prazer, o orgulho de poder jogar na Taça Portugal? Porquê? Porquê que há esta discriminação desportiva? Não faz sentido. Porque antigamente eu vejo imagens de Porto e Benfica, iam jogar aos pelados e eles não morriam por causa disso. Calhavam na taça com os Elbas. Tenho uma imagem do Porto e jogar a Elbas a um pelado. Na altura, acho que foi no tempo do futre. Aquilo nem havia barreiras, nem havia redes, não havia nada, eram uns em cima dos outros. E os jogadores do Porto foram lá jogar. O Setúbal jogou em Lamas, o Porto jogou em Lamas. Assim, não faz sentido. Eu vi umas imagens acho que o Feirense, a primeira divisão do Feirense, recordo-me, é na década de 60, não é? Na 62. Eu tenho umas imagens do Benfica e eu vir aqui jogar à feira. Não havia as condições que há hoje e havia futebol e as pessoas vinham e agora qualquer coisa tem que se ter, sabes porquê, filho? Porque continuo com a mesma palavra que resume o futebol português, é um negócio, e enquanto as pessoas não perceberem que acima do desporto há um negócio que convém ser bem alimentado e dar de comer a muita gente, o futebol não vai ter a pureza que nós queríamos dele. Mas isso eu depois vou deixar para a minha nota final, a pureza de futebol, porque foi o que eu mais gostei de ver na Taça Portugal este fim de semana. Nós já vamos então ao regresso dos campeonatos, ainda para rematar a Taça de Portugal. Não sei se... Só falar o seguinte, esta discussão não faz sentido. Eu vinha pelo caminho e também esta discussão foi no programa anterior também. E as pessoas não entenderem isto, não faz sentido nenhum, não faz sentido esta discussão. Porque nós não podemos comparar Portugal, a Alemanha ou a Inglaterra em todas as infraestruturas, não é só no futebol. Depois, na Alemanha, ir a primeira divisão jogar com a 5ª divisão, a diferença não é tão grande como
o Porto, o Benfica, o Sporting e mais 3 ou 4 clubes irem jogar aos regionais e aos campeonatos de Portugal. Porque, quem aprova os campos é a Federação Portuguesa de Futebol. E a Federação Portuguesa de Futebol aprova os campos ou os estádios para fazer jogos daquele campeonato, do Campeonato de Portugal, do Campeonato da Liga 3, já não falo da Segunda Liga, porque os campos da Segunda Liga têm as exigências dos campos da Primeira Liga. Por isso aí não há nenhum jogo de Segunda Liga com Primeira Liga que o jogo não seja feito no estádio do clube da casa. No resto, se a Federação fosse exigente com todos os clubes para que, ou melhor, que fosse exigente nos campeonatos, como para a Taça de Portugal, metade dos clubes atuais a jogar, a competir em Portugal, acabavam. Não havia condições. Ainda o Sr. Américo estava aí a falar, que é uma verdade, de que os clubes do interior, da Guarda, da Évora, não sei o quê, que são fracos e a grande maioria deles não tem condições. E se lhes for exigido, eles acabam. Antes quer acabar do que gastar 500, 600, 1 milhão de euros a pôr os estádios em condições de receber as equipas de maior nomeada, porque nós compararmos ou que era em 62 ou que era em 60, acredito que no Benfica já não era assim, mas na maioria dos clubes as pessoas juntavam-se à noite para ir treinar e para jogar ao fim de semana. Agora estamos a falar de jogadores de milhões. É evidente que é um negócio, é evidente que o Benfica, o Sporting, o Porto têm jogadores que custam uma fortuna. Nem as seguradoras aceitariam que isto se tornasse uma normalidade. Não faz sentido. É um jogo. E é evidente que o Bayern de Munique foi jogar não sei onde com os balneários que não tinham luxo. Não precisa ter o luxo, tem que ter as condições. Os relevados têm que ter em condições. Tem que ter um relevado em condições. O Lourosa foi a São João da Madeira e o relevado sajonense está aprovado e, lamentavelmente, foi um jogo de porcaria. Um jogo que não faz sentido nenhum, não devia ter acontecido. Quer dizer, agora vamos imaginar que o Benfica, com os jogadores a ganhar milhões, tinha que ir jogar para a Taça e tinha que ser em São João da Madeira e eles até estragavam mais o campo para ver se conseguiam equilibrar as coisas. Já não faz sentido nenhum essa discussão, porque nós temos é que obrigar os clubes a ter boas condições para receber toda a gente. Só que, obrigando os clubes, não há a maioria dos clubes das terceiras ligas e principalmente dos campeonatos de Portugal e nos regionais, muito mais, portanto, não têm condições para competir. Rodrigo, permita-me só fazer aqui uma questão. Se calhar, vamos supor que o Lusitano de Lourosa teria passado na Taça Portugal e receberia em casa no sorteio o Porto, Benfica ou o Sporting. Não é em Lourosa. O jogo seria em Lourosa. E eu acho que o Lourosa tem condições dentro do estádio que eu conheço. Eu não conheço as instalações por dentro, mas o que eu conheço do campo do estádio de Lourosa tinha condições para receber qualquer um desses clubes. Tinha que ter a relva cortadinha, tem medidas, isto agora há exigências. Isso não são. Há campos na Segunda Liga que são interditos de se fazer jogos porque alguma coisa aconteceu que não está a correr bem. O Feirense já teve um caso desses e outros clubes. Portanto, o Lourosa tinha que ser vistoriado e tinha que haver condições, o campo estar em condições, o relevado em condições, tinha que ter iluminação lux suficientes para dar o jogo na televisão. Era o que faltava. Um Lourosa Benfica não dar na televisão. Nem as pessoas de Lourosa aceitariam tal coisa. E para dar na televisão tem que dar à noite. Porque, aí está o negócio. Então, pois tem que se fazer receitas e tem que se gerar receitas para... Tem que ser à noite. Para fazer, estou a dizer, se fosse... O Lusitânia dos Açores Benfica, o ano passado, foi uma quarta-feira à tarde. O Lusitânia dos Açores, apesar de se chamar mais ou menos como o Lourosa, não é igual ao Lusitânia de Lourosa. O Lusitânia de Lourosa Benfica será um jogo muito mais importante, e não estou a brincar, do que um Lusitânia dos Açores Benfica. Sim, mas foi uma quarta-feira à tarde. Seria um jogo à noite, teria que ter iluminação, e depois os balneários, não conheço os balneários de Lourosa, mas tem que ter condições mínimas para uma equipa tão profissional que gasta. Tem um orçamento de 200 milhões de euros. O Benfica tem um orçamento de 200 milhões de euros. Tem que ir aos estádios
que lhe dê garantias para... Mas agora permita-me fazer outro paralelismo, que eu vou fazer uma segunda parte da questão. Eu há dias disse isso aqui, falou-se nisso, que o Lourosa não tem condições. E eu não sei se o estádio... Nem para o Lourosa era interessante receber o Benfica. Eu não sei se o autocarro... Sim, mas isso é uma opção. Isso é uma opção. Eu não sei se o autocarro do Benfica chegaria à entrada do estádio Lourosa. E mais uma vez, sem estar aqui a brincar. Não sei, porque não há dúvida que os acessos e o estacionamento e a segurança, não sei, tudo isso é medido. E ainda bem que é assim. Mas eu ia fazer aqui um paralelismo. Mas você estava a falar aqui do... Xavier, desculpa, deixa-me só para terminar o raciocínio. Porque aqui a questão é uma opção, e eu lembro perfeitamente do Varzim, que milita na Liga 3, receber o Sporting e o Benfica em sua casa. Tem condições para isso. A minha questão é esta. O Lourosa, se calhasse com o Boa Vista, era sem dúvida que recebia em casa qual fosse o horário. Eu acredito que o Lourosa tenha condições para, e aí concordo com o Xavier, a única coisa que falta é ter os looks suficientes para dar na televisão. Está durante a tarde, há jogos à tarde. Às 2 da tarde? Há jogos à tarde. Ontem houve um jogo às 2 da tarde. Aliás, hoje houve um jogo às 2 da manhã. Eu acho que o Lourosa, se calhasse o Benfica ou qualquer um clube dos grandes, que jogaria em Lourosa. Eu acho que com maior ou menor dificuldade. Eu estou a fazer uma questão, eu estou a fazer aqui a reflexão. E o presidente do Lourosa queria jogar em Lourosa. Podia ter a opção de jogar a Aveiro, mas isso era já uma opção. Marcolino. Com o Benfica acredito que fosse para Aveiro. Podia jogar a Aveiro, mas isso era uma opção. Eu acho que toda a gente de Lourosa gostaria de receber o Benfica em Lourosa. Portanto, e eu acho que o Lourosa, pelo que eu conheço do Lourosa, tinha condições para receber o Benfica. Mesmo com estes problemas que eu aqui referi e que é os que eu conheço, os lá dentro não conheço. Pronto, eu vou passar a palavra ao Vítor. A minha questão de reflexão que trazia-me para cima da mesa era, se fosse contra o Boa Vista, com todo o respeito ao Boa Vista, acredito que seria de caras que o jogo se realizaria em Lourosa, olhando para as condições. Se fosse com Porto, Benfica, Sporting, talvez Braga, teria-se que equacionar. Mas o do São João de Beira. Não, estou a falar de Lourosa. Eu falei do estado de Lourosa, mas podemos falar do estado de São João de Beira. Nós agora temos o caso de São João de Beira, claro. Passou à fase seguinte. O Feirense também tem esse problema que pode apanhar o Benfica agora na fase seguinte. Parece que o Benfica ainda não foi arrumado da taça. Por isso, e também é um problema, mas nós vamos fazer no nosso estádio, isso é de certeza. Se for com o Benfica, fazemos no nosso estádio, que está. Portanto, agora temos o problema do São João de Beira. E o problema do São João de Beira... O Sporting foi eliminado por também. acaso, sabes quanto é que o São João de Beira recebeu por ter ganho passada esta eliminatória? Não sei. Não sabes? O Feirense foi 3 mil euros. Pá. Mas deve portanto, ser portanto, a vitória anterior foi 4 mil, portanto esta aqui deve ter sido para aí 10. E então, para dizer o quê? Vamos ver o caso do São João de Beira. E eu não sei se o São João de Beira terá condições para receber o Benfica. Não faço ideia. Eu não sei o que é, eu não sei também quais são as exigências. Eu não sei, sinceramente, quais são as exigências. Luz não tenho. Balneários é o que é. Mas logo tenho as condições mínimas. Mas aqui a questão é o que é que são as condições mínimas. Eu, no lugar do presidente do São João de Beira, não queria que o Benfica jogasse em São João de Beira. Claro. Porque tem lugar ali para 3 mil pessoas, 2 mil. Não. Dá para 10 mil. Em pé. Não tem cadeiras. Em pé. Não tem cadeiras. Mas é que neste tipo de jogos, por causa da segurança, não deixariam colocar esse tipo de números. Ou seja, ia haver uma lotação. Com lotação deve ter para aí 5 mil. Se fosse lá colocar as cadeiras todas. Okay. Mas acima de tudo, o que é o problema no futebol profissional de alta competição é os relevados. Já acabou o tempo da Benfica jogar aos pelados, ao Feirense. Isso ia jogar há 2 anos ao Estado Nacional ao Bessado, que aquilo era uma vergonha. É uma exigência hoje com os relevados, pá, que é uma coisa. Há uma lesão, pode custar milhões. Mas então como é que me explica o Estado Nacional quando jogava lá ao Bessado, que aquilo era miserável até há bem pouco tempo atrás? E estávamos a jogar na Primeira Liga, estávamos a falar nos campeonatos profissionais. Só para concluir, para passar a bola aqui. É uma vergonha. Aquilo que você falou... O Bessado, o campo estava uma vergonha, mas todos não. Muitos destes campos da Terceira Liga e do Campeonato de Portugal, e é evidente que a Terceira Liga já tem que começar a ser obrigada, os clubes da Terceira Liga, por isso é que se chama Liga. É a terceira, mas é Liga. Tem que ter as condições, e aí eu concordo com o Jorge, que estava a falar nisso, que haja a exigência da Federação que tem que ter condições como se fosse de Primeira Liga. Mas foi isso que ele referiu. Ele referiu que na Liga 3 que as taxas são altíssimas e depois pode haver, o caso de São João de Beira, falamos que pode haver, uma coisa é o presidente da SAD de São João de Beira querer
querer ou achar que é melhor a nível de receita, vamos jogar a outro estádio porque vamos ter melhores condições e vamos ter mais receita. Outra coisa é não ter a possibilidade, que é algo que eu não tenho a certeza. Não é uma desculpa. Não, então há cenas a pôr o ponto do Jorge, não é? Mas há colegas, há ouvintes que podem não ter ouvido, é só por causa disso. O Jorge disse isso que tu estás a dizer, que é há taxas elevadíssimas, porque é que não se pode jogar lá? Porque se tiver que jogar lá, além das taxas elevadíssimas, havia uma manutenção muito mais elevada. Portanto, não é as associações ou as federações, só porque aprovam os recintos, que vão fazer a manutenção. Que tem que ter a relva com determinada altura, que tem que ter a relva, a bola a correr, tudo isso. Pronto. Todo esse trabalho custa, o Feirense custa 9.000 euros por mês. O Feirense, para ter os relevados minimamente, custa 9.000 euros por mês. Se houver clubes que tenham condições para gastar isso, para ter os relevados em condições no Campeonato de Portugal, eu tenho dúvidas. Mas se calhar há. E aqueles que há devem jogar lá, o Benfica deve, ou o Porto, ou o Sport deve jogar nesse clube. Isso sejam de ver. Eu não sei como é que está o campo, o relevado, mas parece-me bem. Eu ainda não fui ver nenhum jogo ao vivo, mas na televisão, as vezes que vi, não me parece que esteja mal. Até me parece que está bem o campo do Sejam de Ver. Recebeu vários prémios na época passada. Pronto, portanto, se for pelo relevado, era isso que eu estava a dizer. Se calhar o Sejam de Ver, se tiver um bom relevado, se o relevado for aprovado, o resto, se calhar resolve-se. Nem que se meta lá uma tenda. Há bocadinho você falou que a nossa realidade portuguesa não é mesmo lá de fora, e vou-lhe só dar estes dois exemplos muito rápidos. O melhor campeonato para mim do mundo é a Premier League. Para mim. O ano passado jogou uma equipa na Premier League chamada Luton, em que vivia gente dentro de uma bancada onde havia jogos. Mora lá gente. Aquilo são umas casas viradas para a estrada e do outro lado, as traseiras da casa é embutida a bancada para se ver. E em relação... Mas tem umas excelentes condições para os profissionais. Não sei eu já estive a ver um jogo. Eu já estive em Liverpool e Manchester United. Repara uma coisa, os balneários do Fulham, em dimensão, eu não sei se são maiores que os Lourosa e que o Sejam de Ver. No Fulham já joga na Premier League. Mas aí permite-me, eu vou comentar comigo uma pequena... estar em Passos Ferreira na Champions League ou na Champions League se equiparam há 3 ou 4 anos atrás, há 7 ou 8 e estamos a falar se calhar de um estúdio, o nosso estúdio todo. Os balneários de Passos Ferreira é o Fulham, que é uma equipa da Premier League, que é o melhor campeonato do mundo. Tem balneários. Eu estive a ver, deixa-me só terminar, muito rápido. Eu estive a ver o Liverpool e o Manchester United contra o teu clube. Foi convidado pelo Sr. Presidente para ir a ver esses dois jogos. E queres dizer uma coisa? O acesso à bancada, aquilo é há 80 anos que esses estádios. Agora, o relevado, os balneários, aquilo que é importante para as equipas profissionais é impecável. Impecável agora. Road, claro, você não sei se foi lá, o túnel de acesso ao relevado, aquilo só passa um jogador. No Manchester United, aquilo é um jogador. Eu estava, ao intervalo, estava assim distraído, a olhar para os camarotes e tal, e estava o indivíduo, o cameraman, com a câmara a filmar o jogo, deitado no chão e a filmar assim do baixo do piso dos camarotes. Estava lá deitado a filmar. Portanto, ele não tinha condições nenhumas de trabalho. Mas o campo não. Quando começou a ser agora remodelado, mostraram imagens dos camarotes do último jogo que o Barcelona fez lá oficial, ou seja, os anteriores ao último já estavam iguais. Os camarotes do Barcelona eram de terceira divisão. Vitor, eu achei-te próprio para poderes sintetizar isto tudo, até porque temos que ir para... Eu vou sintetizar, porque o Rodrigo estava aqui com uma retórica sobre a questão dos estádios de futebol, da Liga 3, do Campeonato de Portugal e por aí fora. E o Rodrigo não está a ir... O Rodrigo está a ir à espuma dos dados. E nós temos que olhar para o futebol e para os campeonatos nacionais de outra forma. Porque se nós continuarmos a fazer aquilo que o Rodrigo diz e a defender, que é o senhor Futebol Clube do Porto, o senhor Benfica, o senhor Braga, o senhor Sporting, não podem ir jogar ao São João de Ver, nós estamos a continuar a aumentar o fosso dos clubes de dimensões mais pequenas para os de maior dimensão. E nós temos que pensar o futebol de outra forma, em que os maiores têm uma capacidade de
captação de investimento, captação de receitas, têm que ajudar os clubes de maior dimensão a superarem as suas condições. Então, permite só colocar uma questão. O Rodrigo levantou aqui uma questão que eu confesso que não sei e fez-me pensar sobre isso, que é a nível de seguradoras não poderiam invocar o caso dos estádios não terem um mínimo de condições, colocar-se fora em caso de uma lesão. Confesso que não sei, nunca tinha pensado nesta questão, mas é algo que poderia... Filipe, isso eu não domino, não sou agente de seguros. Agora, evidente, é uma questão plausível. É uma questão plausível e que eu dou isso de barato. De tolerância, porque efetivamente pode ser uma questão. Mas juro que nunca tinha pensado nesse aspecto. Tem que respeitar a lei. E, portanto, se a lei disser que os clubes à primeira eliminatória têm que ir jogar onde o sorteio calhar, têm que ir jogar em ponto final. E as seguradoras podem fazer uma coisa: vou aumentar o prémio de seguro sobre este tipo de jogadores, porque se houver um problema, eles têm que estar protegidos. Agora, quem é mais importante? É um jogador do Futebol Clube do Porto, ou do São João de Ver, ou do Rebordosa? São todos jogadores, são todos seres humanos. E nós temos que inverter a lógica. Por muito que o Rodrigo esteja aqui a rir-se, ironicamente, a verdade é que é um homem do sistema. Rodrigo, tu és um homem do sistema, mas não e corremos estás o risco acomodado a uma realidade. E eu ainda sou sonhador. Mas permite-me colocar daqui o desafio, que é, não corríamos o risco, nesse caso, de acontecer o que aconteceu à Taça da Liga há uns tempos, que é, eles começaram a fazer no-show, que é falta de comparência. Que fizessem o que eles quisessem. Agora, nós não temos... Mas aí a Taça Portugal, se não tivesse esses clubes, se calhar ia deixar de existir. Filipe, isto não é contra os clubes de maior dimensão. Isto era inverter a lógica e criar-se uma metodologia de financiamento dos clubes mais pequenos. Mas o que é que foi que eu disse? Mas o que é que foi que eu disse? Eu nunca disse que não aceitava que o Benfica fosse a São João de Ver. Eu disse, para isso acontecer, tem que se exigir, a Federação tem que exigir, quando está a legalizar os estádios, tem que exigir que aquele estádio tem que estar preparado para jogar no Campeonato de Portugal e na Taça de Portugal. Rodrigo, e esse critério, o critério é qualidade. Os critérios têm que ser os mesmos. E os critérios estão a ser usados neste momento... Na Liga 3, a segunda Liga, é a tua defesa, é o que defendes, ou seja... Não, ao CP. No mínimo, até ao CP, os critérios têm que ser os mesmos, Filipe. Uniformes. Porque nós estamos a dar uma vantagem àqueles que têm... Uma vantagem, isto é, nós estamos a ser tolerantes demasiado, na minha perspectiva, com quem não tem condições. E quem não tem condições, das duas uma. Ou luta para as ter e poder ombrear estar num campeonato de Portugal, senão nós estamos a nivelar as nossas ligas por baixo. Portanto, nós temos que criar, nós temos que deixar de ter direitos televisivos divididos como estão, nós temos que encontrar formas de financiamento para os clubes mais pequenos, para eles elevarem, não para terem melhores jogadores ou jogadores mais caros, mas que houvesse um conjunto de critérios para apoiar as infraestruturas dos clubes. E isto tinha que ser repensado pela Federação, pela Liga, porque senão, e eu compreendo... E depois a manutenção. Para tudo, Filipe. Não, a minha questão é... Tirando o estádio Marcolino de Castro, mais nenhum estádio no Conselho da Feira está legal. Pronto, então, nós tínhamos que criar condições... Nem tens noção de quanto é que custaria legalizar-se os campos todos do Conselho? Todo de futebol. Quanto é que isso custaria? Quantos milhões é que... Ou melhor, há campos aí no Conselho da Feira que já não há solução para serem legalizados pelo IPDJ, não sei o quê. Já não tem solução, é deitar abaixo e fazer de novo. Rodrigo, então nós temos que olhar para isto de uma forma muito mais estrutural e não olharmos para isto como, o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga, não sei o quê, não podem ir jogar ao São João de Ver, ou ao Lourosa, ou ao Passos Brandão. Se não reunir as condições que uma prova destas exige... Tem que reunir, os critérios têm que ser os mesmos. Pronto, uns com mais luxo. Ou seja, tu defendes uma mudança da fiscalização dos estádios. O que iria acontecer no futebol português era que o Benfica, o Porto, o Sporting e o Braga iam ser o Slavia de Praga, o Anderlecht, o Derby County, o Derby não sei o quê, porque não deixavam de ser competitivos a nível europeu porque não iam ter as receitas que têm hoje, a nível de direitos televisivos. Mas eu acho que o Vítor está a dizer uma coisa diferente. Tu pegas no caso do Sporting Clube Portugal, que tinha, há poucos anos atrás, uma gordura imensa na sua estrutura, o atual presidente fez uma reconversão orgânica do clube,
Neste momento o Sporting é campeão em 4 anos. O problema não está. Este assunto, esta Sim, discussão mas não é nos grandes, é nos mais pequenos. Mas naqueles que não têm condições para garantir um receber. Mas nós, Portugal, da lei, mas nós, Portugal, os mais pequenos para terem dinheiro, os grandes vão ter que ceder nas suas fatias. Mas É isso que o Vítor está a tentar. Mas para obras de dinheiro bem de futebol. Para infraestrutura. Porque enquanto nós... Eu por acaso ia tocar essa questão, que é, ou seja, Xavier e Vítor. Eu não estou aqui do contra, mas eu percebo aqui um bocadinho dos dois lados. Aqui a questão que eu queria colocar agora é, se os grandes tinham que entrar nessa solução, há duas hipóteses. Ou abdicam de uma fatia dos direitos televisivos, que o Vítor falou sobre isso, ou então ia ter que distribuir lucros que ganhava da Europa, que isso duvido que se eles vão lá competir e ganham. Chega, ou seja, onde ver. Depois, a minha... Mais uma questão para tu responder. Nós temos o Canal 11 neste momento, que pelo que sei até hoje, continua a fazer transmissão e é ótimo para a Liga 3 e dá uma visibilidade enorme, mas que não dá qualquer tipo de vantagem televisiva ou direitos televisivos aos clubes. O desafio que eu estava a lançar ao Vítor, pensando e reformulando o futebol, que até pode ser interessante, é até que ponto é que isso ia chegar à Liga 3 e ao Campeonato de Portugal destes fundos. Não, tem que chegar, e digo isto, se os clubes de menor dimensão não tiverem condições para acolher mais adeptos no estádio, para acolher transmissões televisivas, para acolher sponsorização, portanto, publicidade no seu estádio, como é que estes clubes de menor dimensão vão poder chegar a um patamar superior? Nós estamos, no modelo atual, nós estamos a alimentar os grandes clubes. E nós não vamos, e para mim é-me igual, nós olhamos para o Luxemburgo, que é o país da União Europeia com melhor qualidade de vida para a sua população, e não temos nenhum clube do Luxemburgo no top do futebol mundial. Portanto, nós temos que olhar para isto, para as pessoas que amam o futebol. E olhamos para a Bélgica, que é um grande país, e também não tem assim, por aí além, grandes clubes. Endeusamos o futebol, e eu sou um adepto apaixonado de futebol. Mas o futebol, negócio, não pode estar acima da paixão do futebol. Mas achas que o São João de Bé teria mais adeptos se soubesse essa reformulação do estádio? Claro que sim. Já o disse aqui. Já o disse aqui que se dependesse de mim, vamos chamar assim, eu não apostaria no São João de Bé para subir de divisão, que acho que era uma loucura, e apostaria, e sei que esta direção do Estaria exposto a voltar, por exemplo, aos distritais, como fez, por exemplo, Lourosa, que caiu nos distritais, andou ali há algum tempo? Isso é uma pergunta para quem ouvir de São João de Bé me pôr fogo. Mas eu, como adepto com projetos de remodelação, responsável, e disse isso ao Carlos e ao Pedro, eu, como responsável, eu preferi que o São João de Ver descesse um nível na sua competição e pudesse fazer obras no estádio. Eu estou a pôr dois, porque um nível, falavam já há pouco do Lamas, e os custos continuam a ser brutais. Eu não teria problema nenhum, enquanto adepto São João de Ver, baixarmos um nível na competição para, em contrapartida, podermos beneficiar o estádio e o acesso às pessoas. Mas, atenção, é mais fácil nós criarmos condições de acessibilidade e de conforto nos adeptos e dos jogadores de trabalho, estando numa Liga 3, do que estar num CP ou no Distrital. Porque nós temos, apesar de tudo, tem que ser a conjugação das duas. Tem que ser a conjugação. E eu já disse, e disse aqui no programa, eu acho que o São João de Bé tem todos os potenciais para, nos seus 100 anos de história, ter o grande salto qualitativo em termos de condições do clube. Nós estamos mesmo a terminar. Rodrigo, não sei se quer dar só um último apontamento. O Vítor, no fundo, disse aquilo que ele disse. Não concordou comigo, achou que eu paguei pela espuma. Não, eu acho que tem... Clubes mais pequenos, quando se inclui o São João de Bé, que é o caso que está na fase seguinte da competição, que tenha condições para receber qualquer clube. Não podemos dizer aos grandes clubes que têm orçamentos de 200 milhões que têm que ir jogar, tenham as condições que tiverem. Os clubes, não, mas porque assim isso, Rodrigo. Não. Opa, tu defendes que os clubes têm que ir jogar só, não sei... aos campos de luz. Não é isso que eu disse. Eu defendo que o rigor da avaliação deve ser o mesmo. E se o rigor da avaliação dos estádios for o mesmo... Qual dos clubes desaparece? Ó meu amigo,
Eu também, se não tiver, eu também, se não tenho dinheiro para ir comer ao restaurante mas e onde é que nós estamos a discordar? Vou comer a outro restaurante. Era que eu estava a dizer, eu acho que vocês estão os dois a concordar, mas a falar de parâmetros diferentes. Eu não perceber onde é que o Vítor quer chegar, a não ser, dizer aquilo que disse. Não quero chamar a atenção. Não sei o quê, sou do sistema, pego umas coisas pelas pontas, quero chamar a atenção pela rama, espuma, e eu não percebi nada disso que tu disseste. Achei piada, e quem nos está a ouvir, se calhar também achou piada. Mas ninguém percebeu o que é que tu querias dizer. Percebeu. O que eu te estou a querer dizer, para terminar este assunto, e eu sou a favor de que o Benfica, o Porto e o Sport vão jogar ao seu adversário, a casa do seu adversário. É um dia de festa, é um dia de alegria. O Feirense jogava com o Benfica depois de jogar no estádio da Aveiro, com o Porto e com o Sporting, quando estava em obras, e quando chegou a fevereiro já estava a jogar no seu estádio, e houve uma pressão diabólica, até foi tema de artigos no jornal A Bola, de que eu decidi que o Benfica tinha que vir jogar ao estádio Marcelino Castro, a Santa Maria da Feira. Ia ser um dia de festa para os feirenses jogarmos no nosso estádio contra o Benfica. Isso foi uma celeuma, porque já achavam que isto havia aqui e estava a ir contra a verdade esportiva, porque tinha jogado com o Sporting e com o Porto em Aveiro, tinha facilitado, entre aspas, a vida ao Sporting e ao Porto, porque jogou em Aveiro, e agora com o Benfica quero jogar no meu estádio, ou no nosso estádio. Portanto, não foi nada, absolutamente nada por isso, foi porque eu achei que ia ser uma agradável tarde ou noite para todos os feirenses jogar no nosso estádio, que tinha acabado de ser inaugurado. Portanto, eu sou a favor disso. Agora, eu para conseguir receber o Benfica no estádio Marcelino de Castro tive que fazer obras para dar essa possibilidade para jogar na primeira divisão. Se todos os clubes que saem do regional para chegar ao Campeonato de Portugal e depois à Liga 3 tivessem que fazer as obras que o Feirense fez no seu estádio, a maioria dos clubes queriam continuar no regional, não queriam passar para o Campeonato de Portugal, nem para a segunda Liga, nem para a terceira Liga, porque estamos a falar de milhares, para não dizer milhões de euros para pôr o estádio em condições para o futebol, que não é comparável com o futebol no Luxemburgo, não é comparável com o futebol na Bélgica, não é comparável com o futebol, tirando 5 ligas europeias, em que estarão eventualmente melhor que Portugal. Isto é um fenómeno de um clube, de um país tão pequeno. Isto é um negócio. É evidente que isto é um negócio, mas é um negócio que dá muito dinheiro a Portugal. Pode dar aos clubes, mas dá também a Portugal em termos de impostos. E nós temos uma imagem lá fora de grande credibilidade em todos os aspectos e em todos os ramos desta atividade. Por isso, nós temos de defender isso. E eu sou a favor, mas sei que não é possível. Eu sou a favor, o Sejam de Ver, acho muito bem, tem que gastar, é 1 milhão de euros, tem que arranjar 1 milhão de euros para arranjar o seu estádio, para poder receber o Benfica. Mas no fundo estão a fazer a mesma coisa. Agora, ninguém... O que o Vítor está a defender... Sejam de Ver, não vou gostar do que eu digo, mas eu antes queria que o Sejam de Ver estivesse no Campeonato de Portugal, mas estivesse em obras para ter um estádio compatível para quando chegasse à terceira liga ou à segunda, pudesse ter os jogos da taça e jogar lá. Pá, isso é uma utopia, porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso só se for obrigado. Só se for obrigado. Ninguém faz isso por opção. Toda a gente faz por obrigado. Até eu fiz obras no estádio Marcelino de Castro, fui obrigado, porque subi divisão e tive que as fazer. E hipotequei uma época, gastei 2 milhões de euros no orçamento de 4, gastei 2 milhões e tal a fazer obras. Opa, e esse dinheiro dava-me um jeito do caraças para não ter descido divisão, porque agora ninguém se lembra de que se fez um estádio, que se deitou tudo abaixo, só se ficou com a carcaça da bancada e fez o estádio que está ali. O que se lembra é que o Feirense, em 2012, desceu de divisão e o presidente era o Rodrigo Nunes. Mas é para o lado que eu durmo melhor, porque eu sei em consciência o que foi feito. E isso é difícil, os clubes fazerem isso. Ou então estão à espera que sejam outros a fazer por eles. Aí, se os estádios forem municipais, as câmaras têm a obrigação de os manter e de os melhorar. Quando são dos clubes, é muito complicado. E é isso que é impossível em Portugal, num país tão pequeno, haver condições para... Tu fazias uma sondagem em São João de Ver, gastar, a investir 500 mil euros na equipa de futebol ou gastar 500 mil euros no estádio para termos melhores condições, para um dia na Taça de Portugal podermos, se calhar, com o Benfica e eles vir cá jogar. Se calhar, a grande maioria dizia não, os 500 mil euros na equipa de futebol para ver se conseguimos subir à segunda liga.
Isto é o futebol. Rodrigo, Para terminar, Eu não estou Vítor. contra nada, só estou a dizer isto é a realidade. É que uns são dirigentes e outros são adeptos. Porque, como diz o teu presidente, Frederico Barandas, o adepto vive o presente e ele, enquanto presidente, tem que estar uns anos à frente. Eu não percebo nada disto. Vamos acelerar. Foi uma boa discussão, mas lembrar que este fim de semana regressa também os campeonatos. Vamos ter que ser muito sucintos na divisão da jornada. Vamos começar pelo campeonato da Liga 3, nona jornada, com os jogos Varzim, São João de Ver, Anadia Faf no sábado. No domingo, Lourosa, Trofense, Braga B, Sanjoanense e Amarante, Vila Verdense. Mário Teixeira? Não, eu já disse, e relacionado com o Lusitano de Lourosa em casa contra o Trofense, Lourosa não pode nem sequer empatar. Para não dizer de que depois no outro domingo a seguir, acho eu que vai haver 2 jogos seguidos, e em casa, não é? Porque eu já não vejo Lourosa em casa no Lourosa há um mês ou mais. O Lourosa a seguir o Lourosa São João de Ver. E depois no dia 1 de novembro recebe São João de Ver. Dia 1 de novembro. E, portanto, estes 2 jogos nós não podemos nem sequer empatar. Portanto, se quisermos ainda manter-nos com aquela possibilidade de facto de chegarmos ao 4º lugar no mínimo, perder, portanto, um desses jogos é hipotecar quase que irremediavelmente, portanto, de chegarmos ao 4º lugar. Vítor. São João de Ver vai a Varzim, uma equipa altamente motivada, altamente moralizada, no próprio estádio deles. Vai ser um jogo muito difícil, vamos ter que ser muito competentes, muito concentrados, temos que ir buscar as nossas melhores forças, nossas maiores razões de motivação e de união entre a equipa, para podermos dignificar o nosso símbolo e poder trazer pontos do Varzim. Rodrigo Nunes, alguma nota desta Liga 3? Muito simples, o Lourosa, como disse, é que tem que ganhar, porque tem 2 hipóteses, é ganhar e ganhar, porque se não ganhar vai ser extremamente difícil lá chegar. E o São João de Ver vai realmente a um adversário que está motivado, mas o São João de Ver também está, e vai ser um jogo equilibrado, e o São João de Ver, se ganhar, começa a sonhar com outras coisas. Xavier. Olha, acho que vai ser uma jornada para os nossos 2 clubes do concelho dizerem ao que andam, acima de tudo. Acho que o Lourosa tem mesmo que ganhar outra ofensa para demonstrar que está firme e irto neste propósito de ficar nos 4 primeiros. Eu acho que pode ser uma jornada muito interessante para o São João de Ver, se conseguir. Não digo que tenha que ser uma obrigação e ganhar à pova, mas a ambição de querer ganhar tem que ser uma obrigação sempre, porque depois há 3 resultados. Agora estou a parafrasear o nosso amigo Carlos Silva, mas é verdade, há 3 resultados no futebol possíveis: perder, ganhar e empatar. Ele insiste muito isto todas as semanas, mas é a realidade. Mas o São João de Ver pode ter aqui uma janela de uma jornada de afirmação. É o fecho da primeira volta, ajudem-me. É o fecho da primeira volta, e o São João de Ver pode fechar esta primeira volta demonstrando aqui uma grande mensagem de força. Acho que se o Lourosa e o São João de Ver não vencerem, o São João de Ver continuará o seu caminho na tentativa de somar mais pontos para, numa segunda fase de manutenção, estar com uma almofada mais confortável. Acho que se o Lourosa não vencer em casa ao Trofense, vai ficar muito difícil a sua missão de ficar nos 4 primeiros, apesar de que falta uma volta inteira. Regressa também a segunda Liga, apesar de ter tido uma pausa um bocadinho mais curta, com os jogos a começar já na sexta-feira: Passos Ferreira Vizela, Penafiel Académico de Viseu, Oliveirense Chaves, Feirense Portimonense, este Feirense Portimonense no sábado às 15h30, Benfica B Tondela, Torriense Alverca, Felgueiras Marítimo, Leixões Porto B, Mafra Leiria. São os jogos então deste fim de semana. Rodrigo Nunes, aqui uma nota para este Feirense Portimonense. Eu acho que o Feirense está, para este jogo, como o São João de Ver está na Popa de Varzim, não estará como o Lourosa, porque o Lourosa tem muito mais possibilidades de chegar ao 4º lugar do que o Feirense ao 3º na segunda Liga. Portanto, o Feirense somar pontos, ganhar, manter-se descansado no campeonato, e é evidente que se nós ganharmos, começamos a pensar noutras coisas que não pensaremos se não ganharmos. Xavier? Se o Feirense fizer o que nos habituou, vai ganhar. O Feirense é uma equipa que se agiganta contra os grandes. Percebi isso do pouco que vi na sexta-feira no Portimonense Sporting. Eu percebi que afinal aquele Portimonense jogar assim
não estava na classificação que está. O Portimonense tem uma excelente equipa, o Portimonense não é aquilo que a classificação determina, vai ser um jogo difícil para o Feirense. Se calhar a exibição do Portimonense contra o Sporting até pode ter galvanizado um bocadinho o Portimonense para este jogo, e o Portimonense também vê este jogo como uma oportunidade de ou vamos para trás, mas acredito que o Feirense vai levar vencida. E há aqui um jogo que eu estou curioso, que é para ver o Viseu em Penafiel. Penafiel hoje teve um resultado negativo, é outra das barbaridades deste país, foi pôr um jogo da Taça Portugal à segunda-feira às 11 da manhã, Penafiel jogou hoje às 11 da manhã para a Taça, e esta derrota do Penafiel com uma equipa de divisão inferior, que moça pode deixar num Viseu que também não está a fazer um grande campeonato. Vitor? Foi aonde? O Penafiel foi em casa. Foi em casa. O Lusitânia dos Açores. Exatamente. Não tenho grande coisa a acrescentar. Não, é só, enfim, uma palavra, portanto, para o Feirense, porque de facto, tal e qual como o Lourosa tem necessidade de começar a fazer pontos para poder ir ao quarto lugar, o Feirense tem necessidade de fazer pontos para rapidamente sair daquela zona de desconforto. Só isso. Vamos então às notas finais, Vítor, começamos por ti agora. Olha, eu queria aqui salientar mais um troféu dos veteranos de São João de Beiro. O Pleno. Ganharam a Liga, ganharam a Taça e ganharam a Supertaça. Parabéns aos veteranos de São João de Beiro, parabéns ao Sporting Clube de São João de Beiro, parabéns àqueles jogadores, ao nosso amigo e companheiro de programa da Sintonia de Ataque, ao Helder Neto. Afinal, ele vai para o Sporting ou não vai? E, portanto, parabéns àquela gente que, por paixão, por amor, por amizade, continuam ligados e a jogar e a divertirem-se e a somar troféus para o nosso espólio do clube. E na Liga Sábado não desciam. Foi giro, no sábado à tarde, no estádio Martim de Castro, as nossas miúdas, para a Taça de Portugal, terem conseguido vencer uma equipa que o ano passado estava na segunda divisão. Parecia mais difícil, acabou por ser fácil. Espero que seja um talismã para elas continuar a vencer. Para o campeonato tem só vitórias. É importante, jogamos no campeonato do Futebol Clube do Porto, portanto o Porto é nosso adversário, estamos na mesma divisão deste grande clube que é o Futebol Clube do Porto, e como disse, acho que foi um momento que vai ficar de certeza na história do Clube Desportivo Feirense. E também convidar os associados do Clube Desportivo Feirense para na próxima sexta-feira, na Sala António Lino, vamos ter a nossa Assembleia Geral de Apresentação de Contas, e que eu gostava que estivesse muita gente. Mário Teixeira? Bom, vai para a chamada Jovens do Lourosa, essencialmente para os seus júniores. Foi ver depois, portanto, a excelente vitória que fizeram há 15 dias aqui na feira. Suscitou-me, portanto, alguma curiosidade em ir ver de facto os miúdos, e contra o Boa Vista empatámos 0-0, mas queria mandar um abraço muito grande porque de facto fizeram também um ótimo jogo e gostei muito de ver jogar dois miúdos, de que é pena o Lusitânia de Lourosa não ter um aproveitamento maior das suas camadas jovens. Xavier, para terminarmos. 3 rápidas. Primeiro, desejar as maiores felicidades às equipas portuguesas esta semana nas competições europeias. Desejar as maiores felicidades a um antigo colega de turma, a um amigo de 30 e tal anos, que domingo vai começar oficialmente o seu percurso no clube do meu coração. Um grande abraço para o Zé Paulo, muita força, muita sorte, e que seja bem sucedido como treinador principal do meu União de Lamas. Por fim, não por ser mais importante ou menos importante, para mim, eu aqui há uns anos, como tu sabes, eu tive um projeto de Pure Soccer, nós tínhamos um bocadinho de falar sobre a pureza do que é o futebol. Acho que o momento mais bonito da Taça de Portugal foi patrocinado e protagonizado pelo Pedrinho do Pavidem no final do jogo. Aquele homem a querer falar e não conseguir. Uma carreira envolvida no clube da terra dele, no clube que ele ama, a emoção que ele teve, ver o outro jogador a abraçar a família, emocionadíssimos por terem concretizado um sonho, um objetivo de jogar contra um clube grande. Não me acredito que tenha sido por causa do seu Benfica, se fosse Sporting e Porto. Acho que a forma como o Pedrinho não conseguia falar com aquela emoção é o que nós ainda temos de algo positivo no futebol. O futebol também é um bocadinho isso. Estes miúdos, este que já tem 33 anos, também mereciam isto. Só faltou a cereja no topo do bolo, e peço desculpa a voltar ao mesmo.
o Pedrinho ainda ficaria mais emocionado se o jogo tivesse sido em Pevidém e eles mereciam isso. Terminamos então o nosso Sintonia de Ataque com a especial atenção para a Liga 3 e para a Liga 2. Regressamos na próxima semana então para debater tudo aquilo que aconteceu nos resultados esportivos. Quanto a vocês, continuem sempre desse lado, os melhores ouvintes na companhia da sua rádio, a Rádio Sintonia. Boa noite.